Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo, eu diria então, polêmico sobre o tema exorcismo. Hoje nós vamos falar sobre o Rise of Demon Exorcism in Mexico. Ou seja, como se fosse o demônio se erguendo perante o exorcismo no México. Vamos entender o que é esse conceito, né? A gente vai ver o vídeo, são 15 minutinhos. Eu acho que é um documentário muito interessante para a gente poder discutir sobre o que é o exorcismo, o que acontece no México, o que implica nessa questão da origem do mal. E não necessariamente espíritos obsessores, criaturas que simplesmente são parte do nosso dia a dia, mas coisas que vão além e que podem sim fazer com que o homem seja completamente colocado à prova perante o seu Criador. Vamos ver o que é isso aqui. Mexico City. El mayor engaño de Satanás es hacerle creer a la gente que no existe. En los países hay principados. En Haití hay un principado de vudú. Que é para Jacu. En Cuba es de santería. Santeria. En Estados Unidos hay uno de satanismo fuerte. Olha só que do mal. En México hay de todo. Aí de tudo. Fazemos qualquer negócio no México. Possessed Demons of Mexico. Yo nací aquí en la Ciudad de México, la infancia como un niño normal. Me gustó mucho el fútbol, llegué a jugar en Atlante, Cruz Azul. Nunca fue mi idea meterme en una iglesia como feligrés o mucho menos como pastor, pero los planes de Dios eran otros. Sí. En 1970 sucede la primera experiencia de un joven que estaba endemoniado. Yo pensé que tenía problemas de adicción de droga. Cuando estamos ante este joven, él estaba amarrado en una litera, cama doble, de las muñecas y tobillos se desamarra, se levanta, ojos en blanco, el rostro grotesco, medio jorobado, empieza a caminar hacia mí. Y llegué, y el quiero pastor me llevaba melón. una Biblia, me decía, lee la Biblia. Y de repente, temblando mi cabeza, todo mi cuerpo de pie, todo temblaba, dije esa frase, sálvalo y yo te entrego mi vida. Una frase salió así. Y luego sube de repente el calor y sale una frase, una oración, déjalo en el nombre de Jesucristo. Y este joven cae como un metro y empieza a convulsionar. Y empecé a orar y ahí nace este ministerio. Ya como a meses dejo todo, carreira e me meto ao seminário. Ele deve toda a carreira dele, todo o seminário dele ao demônio, não é mesmo? Ele disse que foi em 1970 que aconteceu a reviravolta na vida dele, quando ele se deparou com uma criança que estava amarrada na cama e tudo mais, e que ele começou a despertar a vontade dele por meio da necessidade de utilizar-se do conhecimento da Bíblia para expurgar esses seres que estão agindo de uma maneira, vamos dizer assim, maléfica sobre as pessoas. Pastor Hugo, 35 anos conduzindo cerimônias de exorcismo. Buenos días. Hola. En nuestro caso, aquí en México, no había, actualmente es muy difícil encontrar una iglesia que administre liberaciones, como le llamamos, o exorcismo, ¿no? Ahora ya hay más. Vai tocar Raul? Vou tocar Raul. Vamos tocar Mamonas também. A veces tiene Nacho aceite. Tá pedindo. Ele vai fazer exorcismo nela. El exorcismo, muy sencillo, entendible, es la expulsión de demonios.
Exorcizar é o ato de retirar, expurgar ou eliminar. Pode ser qualquer coisa. Eu posso falar, eu exorcizei a gripe daquela pessoa, né? Porque eu expurguei a gripe daquela pessoa. Toma muito cuidado porque, de novo, o conceito de demônios é um conceito muito complicado da gente poder lidar. Eu utilizo muitos conhecimentos de pessoas que têm os seus, vamos dizer assim, são pessoas mais científicas ligadas ao estudo da teologia, onde eles trazem manuscritos, trazem defesas de tese, doutorados e tudo mais, reportando realmente que houve uma manifestação sobre o surgimento de uma figura chamada demônio. Uma questão, vamos dizer assim, política e econômica sobre esse nome, muito maior do que até mesmo sobre o tema de religião. Já que manifesta-se muita coisa, muitas atividades que a igreja gira em torno desse nome. Já falei em vídeo sobre a questão de existir ou não demônios, então fica aqui meu convite para quem quiser realmente entender o que são esses demônios, por meio de um filme que nós postamos, né, uma playlist chamada Podcast O Diabo Revelado, ok? Lá tem tudo. Mas para chegarmos ao conceito de um demônio estar possuindo uma pessoa, existem muitas escadas e muitos degraus que devem ser percorridos para se atingir esse conceito. O primeiro conceito é que existem problemas emocionais e mentais sobre uma pessoa. Eles podem se manifestar, psicologicamente falando, de uma maneira de dupla personalidade, síndromes, complexos, traumas, tudo aquilo que nós podemos manifestar acontece fisicamente por meio de nossa mente, por meio do desequilíbrio das emoções. Não necessariamente é um efeito de um demônio, mas sim da maneira como nós conduzimos a nossa vida e não expressar aquilo que nós sentimos, termos uma família que nos reprime, ter uma família que nos impede de sermos quem nós temos que ser, ou que nós queremos ser. Então tudo isso advém de um complexo de emoções e pensamentos muito, muito delicados. Outro ponto é, pegar uma balinha que aqui está bem seco. Outro ponto é, existem criaturas do mundo espiritual que podem vir a se manifestar sobre as pessoas? É muito raro. Nós estamos sob a influência de espíritos, os vultos, obsessores e criaturas que estão um pouco acima do reino dos obsessores que podem realmente se conectar a nós. Eles se conectam a nós e como eles agem? Esses seres, que na verdade somos nós, pós-morte, ainda perdidos e vagando aqui, se conectam a nós por meio das necessidades de ainda existir na vida. Aí existe uma cumplicidade de energia, então a atratividade, ou seja, são atraídos pelos nossos vícios, nossos desejos, nossas vontades, nossa cobiça, tudo aquilo que nós agimos de maneira errada na vida, e eles também agiram, se mantêm atraídos por nós. Então eles se conectam aos nossos pontos de energia. Esses pontos de energia, eles geram conflitos, geram desequilíbrios de informação e levam o ser humano a ter comportamentos errados, atitudes erradas e ter, vamos dizer assim, uma vida completamente às avessas. Crises financeiras, crises familiares, crises emocionais e mentais, vícios, comportamentos absurdos, sejam comportamentos sexuais, também podem ser afetados por essas criaturas, comportamentos adversos que possam ser gerados pelos impulsos causados por esses seres. Ok, desconsiderando tudo isso, aí eu coloco 0,01% de que exista não um demônio, mas o mal, puramente o mal, agindo sobre um indivíduo. O mal mais puro, a essência, não da dualidade, mas a essência já tendenciosa para fazer mal à sua própria natureza humana. Nisso eu não chamo de demônio ou de diabo, eu chamo da essência do mal. Ela não é personificada com rabinho, chifrinho, como nada. Ela é simplesmente uma energia que surge a um ser humano quando esse ser humano ele realmente já é tendencioso a atitudes, comportamentos, caráteres e posturas na vida completamente erradas.
A partir desse ponto, nós somos sobrecarregados por uma essência do mal, que alimenta-se completamente daquilo que nós somos e traz essas sensações de volta, dizendo, continue fazendo isso. É o livre-arbítrio do ser humano, ok? Vamos ver isso aqui. Vamos ver, a tia aqui, ela tem alguma coisa? Ela tem uma fitinha azul, só isso. É absurdo, né? A mentira do ser humano me enoja. O ser humano culpa o mundo espiritual pelas suas dificuldades, pelos seus problemas e querer chamar a atenção da família. Eu fico muito enojado com isso. Nota-se. Nota-se. Ela tem alguma força espiritual sobre ela? Capaz de dizer que ela está sendo possuída por um demônio? Não. Ela está mentindo, enganando? Sim. Ela está iludindo as pessoas? Sim. Ela está utilizando-se dessa questão de que existe um problema espiritual para chamar a atenção dos seus familiares? Sim. O que ela tem? Primeira coisa, ela tem um desequilíbrio nervoso nitidamente apresentado, ok? Esse desequilíbrio nervoso, ele surge mediante a todo o histórico familiar dela, a todos os problemas familiares, todos os questionamentos familiares. Ela foi sempre uma pessoa agressiva, impositora para com seus filhos, uma pessoa que se impunha com muita força a tudo aquilo que ela chamava de esta é a minha casa. Os filhos cresceram, né? Foram saindo de casa, foram rumando para fora, ela perde esse poder. Na hora que ela perde esse poder, ela precisa chamar atenção de alguma maneira. Então ela chama atenção dessa maneira, dizendo, eu estou com desequilíbrios nervosos, preciso de ajuda. Aí todo mundo volta-se a querer ajudá-la. E os médicos aí, no caso, eu não sei, está fazendo tratamento psicológico ou não, talvez não, ela seja levada diretamente para a igreja. Ou seja, padre, estou com um problema aqui, é o diabo. E não é, às vezes é só um desequilíbrio nervoso. Fato esse. Outra, ela tem uma faixa preta em volta da região do tórax e que está saindo pelas costas, o que remete exatamente isso. Todo o desequilíbrio emocional da pessoa, todo o excesso de emoções inferiores, raiva, orgulho, ódio, tudo aquilo que ela gerou em vida, ela está voltando contra ela mesma. E isso vai ser consumido. O que acontece com um ser que age dessa maneira? Quando morre, torna-se um obsessor. Ponto. Este aqui é factível de ser um obsessor. E eu aqui? Começa a partida! Ele fala em hebraico. Don es una habilidad. Un don es un regalo de Dios, una habilidad espiritual. Dom é uma palavra muito forte a ser utilizada. Porque um dom sem conhecimento, ele não tem força nenhuma. Não adianta uma pessoa nascer com, dito, uma habilidade de poder se comunicar com espíritos sem que não persiga um conhecimento, uma doutrina. De novo, um dom não é nada sem desenvolvimento desta habilidade, transformando isto em algo que seja de uma inteligência. Por isso que eu falo, não adianta falar, tal pessoa nasceu com esse dom. Nasceu com esse dom e vai morrer com esse dom, porque ele não desenvolve. Quando ele desenvolve isso e direciona este dom para alguma coisa que realmente seja factível, ele gera um conhecimento inacreditável. Mas não adianta, entendeu? O cara pode ter o dom de saber andar de bicicleta. É uma habilidade interessante. Se ele não desenvolver, ele não vai ser nada. Ele pode ser um excelente atleta de competição de bicicleta, ou um cara de motocross, ou ele vai ser simplesmente uma pessoa que sabe subir numa bicicleta e andar. É isso. Es como me pasó a mí. En el nombre de Jesucristo, Yeshua, fuera,
cuando yo no sabía ni cómo orar. Y Dios te da la habilidad, las palabras, la fortaleza, y te va revelando, vas entendiendo. Traz o Bob Esponja! Isso aqui é um shofar. O cara, ele é um padre com hebraico, quer dizer, eu não sei que mistura que ele está fazendo, ok? Ele é um padre utilizando figuras do hebraico, tudo em hebraico, ele fala em hebraico, tem o shofar aqui, que é um instrumento utilizado por rabinos. Então ele é um rabino, ele não é um padre. De novo, o que ele montou é uma igreja que mistura milhões de elementos. Ele não respeita nenhum, ele acrescenta todos. Então assim, eu utilizo elementos do hebraico, dos hebreus, do povo judaico, e utilizo o cristianismo. Ah, beleza. Vamos lá. Existem figuras se manifestando ao redor deles agora, tipo energias ou espíritos obsessores? Eu posso ser bem honesto, pouquíssimos. O nosso querido padre hebraico padre judaico, hebraico padre cristão, sei lá o que ele é, ele tem uma manifestação atrás dele que é um único cara que persegue ele, que é uma única entidade que teoricamente o protegeria, mas ele só fica olhando. É aquilo que a gente sempre falou nos nossos vídeos, onde as pessoas me dizem, mas se eu sou católico, eu tenho um anjo da guarda? Não, você não tem nada. Se eu sou católico, eu frequento o catolicismo, vou todo domingo à missa, pratico, leio e estou praticando junto aos meus filhos, meus netos e exerço uma atividade dentro da igreja, aí eu posso ter alguém do meu lado? Aí você pode. Por quê? Porque é aquela coisa de devocional. A partir do momento que você se torna devoto ao praticante daquilo e utiliza disso como uma forma de você trabalhar, aí sim você tem uma proteção que fica do seu lado. Ele tem um único que está deste lado, atrás desse cara, mas pro canto observando. Ele não se aproxima. Por quê? Por que ele não se aproxima disso? Por que ele não vai lhe dar um safanão na mulher? Porque ele não tem esta desenvoltura, ele simplesmente está observando mais nada. Ele não é um cara uma entidade que vai se manifestar salvando a vida dele. Ele simplesmente está acompanhando o nosso padre que está passando por uma provação. À medida que ele vai galgando degraus em termos de aprendizado, conhecimento, essas entidades vão se manifestando com mais força. Caso contrário, ele simplesmente vai continuar longe e observando. A tia louca aqui, ela tem alguma coisa, a não ser umas meia brega e uma pantufa e uma fitinha azul no cabelo? Ela está somente com desequilíbrios emocionais e mentais. Mas ela tem algum obsessor com ela? Tem. Esse obsessor poderia estar fazendo algo para ela? Não. Esse obsessor está longe, padedel. Ele está exatamente neste canto aqui, de longe. Por quê? Primeiro, isso aqui é considerado como um solo sagrado. Existem figuras ali do bem que estão observando. Ele pode entrar num solo sagrado? Pode. Ele vai se manifestar? Não vai. Se der alguma meleca, esse obsessor corre. Corre, ele some. Ele não faz nada. Ele simplesmente olha e fala, tá bom, fica com ela aí, eu vou pro próximo. Se conecta no próximo e foi. Ele pode vir a causar esse dano que nós estamos vendo a ela? Nenhum. Isso aqui é puramente um desequilíbrio emocional, mais nada. É sério isso, mais nada. Senão eu tinha falado, que nem a gente viu lá do jovem do Peru, né, o argentino, acho, a Laura, a Laura era argentina, o outro era do Peru, uma coisa assim, né? A gente já falou sobre isso, já demonstrou as manifestações do Papa Francisco, as manifestações ali acontecendo. Aqui não acontece nada. Nesse caso aqui não temos isso. Que isso, filho? Abaixa isso aí, ô! E te hace hablar como debes hablar la oración. Tá falando em hebreu, olha lá. Tem nada. Segura as vergonhas aí, tia. Não quero ver essas vergonhas, não.
Una persona endemoniada dura poco tiempo de vida si no es liberada. Nossa, de onde você tirou isso? Hay Jogando demonios mel, por jogando enfermedad, mel. Hay demonios por ocultismo, É mel, olha lá. satánicos que sacrifican niños, personas, de todo eso. Lo que llamamos nosotros de idolatría, por ejemplo, por los casos que tenemos de gente que cree en muchos ídolos, todo eso. Magia negra, Santa Muerte, santería, brujería, hechicería, satanismo. La Santa Muerte es una de las prácticas más peligrosas y más engañosas, porque presentan a un santo, para atrás hay un demonio. Cuidado, hein, a Santa Morte, aí é forte. México City. Eles são repletos Una disso. gran crisis en el país, como nunca los habíamos visto. Processo, já tem tudo lá. Soy José Gil Olmos, soy reportero de la revista Proceso. Mis reportajes son de fenómenos sociales, políticos, movimientos armados, movimientos sociales. Pesado, Los hein? últimos años tratando de entender qué pasa con la violencia en México y cómo se expresa no solamente con familiares de víctimas, de muertos y desaparecidos, sino también con la parte religiosa. La pederastía de la Iglesia Católica fue impresionantemente importante. Se rompe la creencia y la fe. Olha o que ele fala. Bom, para quem não entendeu, ele é um repórter de uma revista chamada Processo, e essa revista lida com assuntos da violência. Então, economia, política, social, tem tudo lá, ok? E ele fala um negócio que é importantíssimo, dizendo que a pedofilia da Igreja Católica foi tão forte no México que as pessoas começaram a ter um divisor de águas, ou seja, deixei de acreditar na igreja tradicional e comecei a ter outra fé. É horrível isso, mas isso acontece. E está acontecendo no mundo todo. O problema é o seguinte, uma vez eu parei para analisar o México, e o México, ele é um entra e sai de energias mais fortes do mundo. Para você ter uma ideia, o México ele pode ser equiparado, por exemplo, a situações de conflito seríssimas onde nós temos os radicais do Islã no Oriente, onde o ponto de agressividade é tão forte, o preconceito em certas instâncias é tão forte, que o fluxo de energia de mortos, de espíritos, de obsessores, é tão nítido que as pessoas estão surtando. O mexicano hoje, ele vive um surto espiritual extremamente elevado. Primeiro, eles criaram as suas próprias crenças, deixaram de lado a igreja e começaram a focar na Santa Morte. A Santa Morte é uma representação de um esquema de proteção, uma fé direcionada à criação de uma santa que usa um arquétipo de morte para proteger os bandidos, os ladrões, todas as pessoas que estão à margem e que perderam sua fé na igreja e foram atrás de uma outra fé. Então bandidos estão lutando e morrendo pela crença da Santa Muerte. O fluxo de drogas, de tráfico do México é tão grande que muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm se matado, muitas pessoas têm defendido a bandidagem. E isso gera, obviamente, um fluxo de energias maléficas. Não demônio, não diabo, mas exatamente aquela energia tendenciosa de mate, roube, estupre, faça, porque o México tornou-se uma cidade particularmente sem lei e sem uma crença tradicional. Eles estão buscando crenças diferenciadas para poder os auxiliar. É triste o que acontece com o México. Y lo que muchos mexicanos devotos, creyentes, están haciendo es crear sus propios santos. Falei? Eles estão criando seus próprios santos. Un santo popular es el que crea la gente. Lo hace por una cuestión de fe y de devoción.
Tá aí, seus próprios El santos. culto de la Santa Muerte es el culto popular más importante en México en medio siglo. O sea, ninguno ha crecido tanto. Hay estimaciones de entre 8 y 10 millones de devotos en México. Muito grande. A igreja deve estar se descabelando agora. Olha só. Os líderes religiosos, eles acreditam que o aumento da violência e do mal, ele ocorre pela popularidade da Santa Morte no México, que é o que eu exatamente falei. Quando você acredita que realmente existe uma santa que ele vai proteger mediante um ato criminoso, eu vou roubar a Santa Morte que me proteja, porque hoje eu vou roubar, vou utilizar uma arma de fogo para me apropriar de bens que não são meus e vou, talvez, ter que matar alguém, eles rezam para a Santa Muerte. E quando eles voltam ilesos, eles falam, funcionou. Comecei a acreditar no mal que me gera bens materiais, coisa que a igreja me tirou ao longo de anos por meio do meu dízimo. Então eles estão revertendo tudo aquilo que eles perderam por parte da igreja, dentro de uma única fé, uma única crença da Santa Morte. Esse é o México. Existem policiais que estão tentando combater isso, existem, mas o crime corrompe. Existem muitas forças que estão tentando corromper isso e destruir tudo aquilo que o México criou ao longo de muitos anos e mudar completamente a ideia, indo para o rumo de uma coisa mais maléfica. Sim, o México vai se tornar uma cidade extremamente violenta e agressiva mediante a isso. A igreja tem força para mudar isso? Não vai ter. Não vai. Infelizmente, não vai conseguir combater isso. Até porque bandidos não querem mais santos da igreja católica lá dentro. Eles vão querer os seus próprios santos ditando suas próprias regras. E é isso que a gente vai ver. Bom, claramente isso aqui está muito legal, isso aqui está muito instrutivo para a gente. Eu espero continuar essa análise a partir de agora. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Eu vejo vocês então na continuação desse vídeo, deixando recadinhos básicos para aqueles que querem passar pelos tratamentos, pela retirada das energias, né? No México é difícil, mas aqui no Brasil é mais fácil. A gente pode solicitar, vocês podem solicitar então o processo de limpeza de casas por meio do nosso e-mail limpezadecasas@gmail.com e os tratamentos a vocês para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, kármicos, tendo em vista o que nós já postamos e publicamos no canal por meio da playlist Limpeza de Casas, do depoimento dos inscritos e dos certificados que eu comprovo em vídeo, que eu possuo, afinal isso aqui não é pai de santismo, eu possuo certificados, assistam 50 bilhões de fatos sobre mim para saber quem eu sou e ter acesso às informações da onde eu tirei todo esse conhecimento, certificados e tudo mais, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e o programa Seja Membro, R$8 por mês, não é nada, tá? Para vocês, isso ajuda demais o canal e a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação da Santa Muerte e bons sustos a todos nós.